Uma missão fácil para quando o pastor não está na igreja, né? Falar sobre Deus e a Trindade. Mas aprove a Deus que esse tema viesse e a gente pudesse falar um pouco. E espero que os irmãos sejam edificados com esse tema. Mas eu quero lembrar vocês, por que então falar sobre uma confissão de fé? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Consigo aqui, ó. Aí. Então, eu quero lembrar esse texto aqui com os irmãos, para os visitantes, para que eles entendam da onde surge uma igreja confessional. A igreja confessional, ela surge, ou seja, a igreja vai confessar a sua fé desde o começo dos tempos do cristianismo. Quando Jesus pergunta a Pedro, por exemplo, uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou profeta, e vocês, quem dizem que eu sou? Na verdade, a pergunta foi ampla aos discípulos, e Pedro diz: Senhor, tu és Cristo, o Filho do Deus Salvador. E aí Jesus olha e diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Óbvio, Jesus ali estava se referindo o que Pedro tinha falado, pois logo Pedro depois negaria Jesus, e Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás. Logo, o Jesus não estava ali falando sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a confissão de fé que Pedro havia feito. E essa confissão de fé, no grego, Jesus Cristo, os Theos, Huios, Soter, ela que está aqui proposta, cada letra dessa frase gera um acróstico, que dá a palavra ictos. Ictos, no grego, é peixe. Por isso o peixe é o símbolo dos cristãos. Ele significa Jesus Christos, Theos, Huios, Soter, Filho do Deus Salvador. Então a igreja ela já começa confessional, confessando em quem crê. E nós tivemos essa ideia para equipar a igreja, de lermos e estudarmos, e que para a igreja, sobre o que você crê. Hoje nós somos tão bombardeados lá fora como cristãos. E o que a gente crê? Como é? Como funciona? Então eu peço para que os irmãos tenham paciência, porque eu sei que vamos ter vários textos bíblicos. Contudo, isso não é só uma confissão de fé vazia. Isso traz em nós uma esperança. Isso traz em nós uma mudança, ou seja, uma aplicação dessa confissão. E aí nós começamos. Pode passar. Você quer passar? Tranquilo? Vai passando, que daí assim eu não me perco. Passa lá. O capítulo 2 da nossa Confissão de Fé Batista de 1689, ela nos diz assim: Senhor nosso Deus é somente um Deus, vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro senão por Ele mesmo. Eu vou explicar algumas coisas para que fiquem mais claras. Porém, quando eu for falar sobre alguns versículos, eu vou explicar algo também um pouco a mais. Interessante que só há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, se Deus já se apresenta como um Deus verdadeiro, é porque o homem faria deuses falsos. E a essência de Deus, a subsistência de Deus, ela existe em si mesmo. Ou seja, Deus não precisa de nenhuma criatura ou de algo para existir. Ele existe porque Ele é. É interessante que quando no livro Universo numa Casca de Nozes, do Stephen Hawking, perguntam para ele assim: se Deus criou a matéria, logo, antes de Deus criar a matéria, não existia tempo, porque o tempo necessita que exista a matéria para que ele exista. É um conceito de física quântica. Logo, se Deus criou tudo, antes da criação de Deus não existia tempo. E, se não existia tempo, perguntas como: o que fazia Deus? Da onde veio Deus? Quem fez Deus? Elas são fisicamente abomináveis. Bom, um físico ateu, né? Sempre o homem quanto mais estuda, mais ele vai chegando na verdade das Escrituras. Então, a ciência, quanto mais aprofundada, mais ela coaduna com a verdade das Escrituras, desde que sejam cientistas sérios. A gente tem uma ideia de que a razão e
E a fé, elas são uma contrária à outra, mas muito pelo contrário. Então, sobre esse texto, essa parte, ela diz exatamente o que Stephen Hawking falou. Deus, ele existe sobre si mesmo. Ele não existe a necessidade de que seja produzido. Ele sempre existiu. Ele é perfeito. A essência não pode ser compreendida por ninguém. Pois bem, a essência de Deus, ela é incognoscível. O que significa essa palavra bonita? Quer dizer, nós não podemos conhecer a real essência de Deus. Tá, então vamos todos embora porque acabou o culto? Não. Mas nós conseguimos conhecer Deus através daquilo que Ele conta que Ele é. Nós vimos isso no capítulo 1. Aonde Ele conta aquilo que Ele é? Nas Escrituras, na Bíblia. Não interessa a opinião de ninguém sobre quem é Deus. Eu, para mim, acho que Deus são as árvores, ou Deus somos nós, como tinha aquela historinha. Não interessa. O que Deus é aquilo que Ele coloca na sua palavra. Porque qualquer coisa diferente disso é uma tentativa frustrada de se entender quem é Deus. E volto a dizer, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por Ele mesmo. Por isso nós precisamos de que Ele conte para nós quem Ele é, porque nós não conseguimos saber. Nós somos como um espectador do universo, mas que não consegue, dentro desse sistema fechado, saber o que há fora. É preciso ser contado para nós. É como se nós estivéssemos em casa com as nossas portas, janelas trancadas, fechadas, e quiséssemos imaginar o que tem lá fora da rua. É impossível, a não ser que a gente consiga enxergar. Mas para a gente conseguir enxergar, algo precisa ser mostrado para nós. Para que enxerguemos Deus naquilo que podemos enxergar, nós dependemos da revelação de Deus, que ocorre através das Escrituras, como nós vimos no domingo passado. Veja bem, é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões. Por isso além do mandamento de não ter imagens e esculturas, por isso não se desenha Deus como um homem, porque Deus não tem corpo, Deus é espírito, Ele não tem partes ou paixões, a quem somente a Ele pertence a imortalidade, que habita na luz, que nenhum homem pode acessar, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, é que tem toda a inteligência, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, imutável. Ele é justíssimo para a sua própria glória. Sua vontade é imutável e justíssima para a sua própria glória. É amorosíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e galardoador dos que diligente o buscam, e contudo justíssimo e terrível em julgamentos, odiando todo o pecado, a quem de modo algum terá o culpado por inocente. Aqui está um dos grandes pilares do cristianismo. Um Deus santo, um Deus amoroso, mas um Deus justo, que abomina o pecado. Logo, Ele punirá o pecado. Ninguém é santo diante dele. Todos somos pecadores. E aí nós entendemos que todos nós merecemos ser destruídos. Contudo, Deus é perdoador. Ele veio, Ele se encarnou, Ele era o Verbo, se encarnou, esteve conosco, morreu por nós, foi crucificado, morto e ressuscitado. E Ele então esteve conosco, pagando a paga do próprio preço do pecado. Logo, se alguém aceitar esse sacrifício, vicário significa no lugar de. Se alguém aceitar esse sacrifício que foi feito no seu lugar, esse alguém passa a ser salvo, perdoado. Mas Deus não pôde deixar o pecado impune. Ele precisou punir o pecado. Ou as pessoas pagarão pelo pecado por si mesmas, ou seja, estarão no inferno, como as Escrituras nos dizem, ou elas terão sobre elas os pecados perdoados por conta do que Jesus fez. Eu vou dizer para vocês o seguinte, e é muito profundo quando Jesus diz: Pai, Pai, por que me abandonastes?
Essa palavra de Jesus, ele mostra quando em Jesus, lá na cruz, é infundido a culpa do pecado do ser humano sobre ele, ao ponto de Jesus sentir a distância entre o Pai Santo e ele, recebendo sobre ele a responsabilidade, a culpa do nosso pecado, porque ele não pecou, mas ele recebe nele a responsabilidade, a culpa dos nossos pecados. A responsabilidade não, a culpa dos nossos pecados. Tenho certeza que para Jesus isso doeu muito mais do que a lança, do que a coroa de espinhos, do que os açoites, do que a cusparada, do que tudo que ele passou. Isso foi fichinho diante de ter assumido toda a ira de Deus para limpar o pecado da humanidade. E nós vamos, e Deus, portanto, ele não pode deixar o pecado sem ser punido. Ele não vai ter nenhum culpado por inocente, mas ele inocenta aqueles que aceitam o seu sacrifício por amor aos pecadores. Podemos passar para a base bíblica, e a base bíblica nos diz, nós temos em Deuteronômio 6,4, escute Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Senhor, aqui, Dominus no latim, Senhor no sentido de o único Deus, o único que governa, aquele que tem toda a ciência da terra, aquele que está sobre todo o aspecto vivente, visível e invisível. Deus é. Então, Deus é o único. Não existem deuses, não existe espaço no céu para Brahma, não existe espaço para Buda, ou para Krishna, ou para qualquer outra divindade. Deus é Deus. Ele é o único Deus. Mas o Senhor, em Jeremias 10:10, é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. A terra treme diante de todo o seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus não vai deixar o pecado livre, mas Deus reina. Reina como alguém todo-poderoso, e não alguém como todo-poderoso como um autocrata, alguém que é duro, que é ditador. Deus não é um autocrata, ele é o Pantocrator, ele é o Deus todo-poderoso e que governa com amor. Ele não é alguém que simplesmente deu a corda no relógio e saiu, deixa a terra andar por si mesmo, né? Como alguns querem dizer por aí. Não, Deus ainda governa, Deus é rei e sustenta a história. Por mais triste que a história tenha se tornado por conta do pecado, por mais triste que a criação tenha escolhido pecar, quando ainda existia, né, livre-arbítrio, né, lá no Éden, por mais triste que os efeitos do pecado nós sentimos hoje na nossa carne, mas Deus ainda governa a história. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos, eu sou, me enviou a vocês. Em Êxodo 3,14. Daí João 4,24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. 1 Timóteo 1,17, a gente já estudou esse texto. Assim ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. O texto de uma doxologia, que é uma confissão, uma adoração confessional feita por Timóteo. Deus imortal, invisível, Deus único. Isaías 6,3 nos diz, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. No hebraico, quando algo quer ser enfatizado, é repetido. Por exemplo, quando Jesus diz, em verdade vos digo. Ele está querendo dar ênfase, reforçar, dizer que aquilo que ele vai falar é de extrema importância. E quanto mais se repete uma frase, mais isso é uma realidade daquilo de quem está se repetindo. Exemplo, Deus é santo, santo, santo. É o único atributo de Deus
que aparece elevado à terceira potência, vamos dizer assim, repetido 3 vezes. Deus é santo, santo, santo. E essa verdade, ela não pode ser negada e ela não pode ser esquecida. Deus é amor, Deus é perdão, mas Deus é santo, santo, santo. E por que isso? Porque isso nos coloca de joelhos diante de Deus. Nós vamos ver isso na aplicação desse texto, porque Deus é santo. E quanto mais nós olhamos quanto Deus é santo, mais nós vemos o quanto somos pecadores. E mais nós também entendemos o quanto precisamos do perdão de Deus e da graça salvadora do nosso Senhor. O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. É estranho pensar que muitas coisas acontecem nessa terra. Porém, e a gente pensar de que, puxa, mas como que Deus permitiu isso? Deus nunca esteve fora da história. Mesmo quando Hitler tomou a Alemanha, mesmo quando a Revolução Comunista que matou mais de 100 milhões de pessoas aconteceu na China, sempre Deus esteve no governo da história. Deus faz o mal, Deus é o autor do mal. Não, Deus não é autor do mal. E o mal é consequência do pecado. Contudo, é importante lembrar que os homens, eles tomam decisões, isso é verdade. Mas também, em paralelo, é verdade que Deus governa a história. E essas duas verdades, elas seguem em pé. Quanto à salvação, há um só Deus na história. Porque aí nós estamos falando sobre um homem morto em pecado e um Deus santo vivo. Vivo e santo, Deus vivo. Mas no dia a dia nós vemos a responsabilidade do homem andando junto com o governo de Deus sobre a terra. Isso nos lembra, nos pensa dizer, mas e os cristãos que foram mortos nos anos 300? Nos anos 200, com a perseguição de Diocleciano, que foi um pouco mais forte na história da igreja. Deus permitiu, Deus não estava fora do controle. Deus estava sustentando os seus, todos aqueles que lá morreram, como Policarpo. Eu não lembro quantos anos ele disse, mas Senhor, 80 anos te servi, como posso te abandonar agora? Era para ele negar a Deus, e ele é furado. Mesmo na fogueira, a fogueira não pega fogo, mas não queima ele, e as pessoas têm que chegar e furar ele com uma lança no Coliseu. E assim Policarpo é morto. Deus estava com ele. Deus estava com Perpétua e Socorro, Perpétua e Felicidade, desculpa. Quando Felicidade descobriu que estava grávida, e na lei romana não se podia matar uma mulher grávida, e ela estava condenada por ser cristã. Ela tem o filho. Agora, não sei dizer se esse filho chegou a viver, ou era aborto, ou teve um aborto, ou ele viveu. E ela diz, agora sou digna de morrer como meu Salvador. E ela foi entregue para ser morta com um touro violento. E ela foi morta na arena com um touro. Por mais dura que essa realidade seja, Deus estava com ela. Ninguém em sua consciência diria essas frases, se não tivesse a mão do Senhor com elas. Salmo 115:3. O Senhor está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Como eu acabo de dizer. Existem 2 realidades importantes. Deus está além da sua criação, Deus transcende a sua criação. Mas Deus está com a sua criação, Deus emana, Deus é imanente. Essas 2 propriedades de Deus, elas coexistem, são co-irmãs. A transcendência de Deus e a imanência de Deus. Deus, ele transcende, ele é maior do que a sua criação, ele está fora da sua criação. Ao mesmo tempo, Deus está na sua criação. Ele é imanente e transcendente. E isso é maravilhoso. Como fica difícil querer imaginar Deus, né? Porque Deus é incognoscível, a gente só sabe aquilo que ele revelou para nós, de quem ele é. E tenho certeza que Deus não revelou de forma total, primeiro porque nós não suportaríamos a sua glória, e segundo, para que nós possamos nos achegar a ele depois
e nos dizer, agora o Senhor conta toda a sua história para nós. Né? Nós vamos poder ter esse privilégio de tirar todas essas dúvidas que às vezes pairam nas nossas cabeças. O segundo texto nos diz, Deus possui toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança, e de si mesmo, Ele é todo suficiente para si, não possui necessidade de qualquer criatura que Ele fez, nem delas deriva glória alguma, mas apenas manifesta sua própria glória e sobre elas. Veja, Deus não depende de nada daquilo que Ele criou para existir. Deus não depende de nada para dizer assim, puxa, agora que eu criei aquela flor eu sou mais bonito, ou agora que eu criei aquela rocha eu sou mais forte. Não, Deus não tem dependência nenhuma da criação. Nós não podemos, em espécie alguma, mudar Deus. Puxa, agora Deus vai ver quanto eu sou bom. Não. Ou, eu errei contra Deus, não vou nem mais orar, porque Deus, Ele não vai me escutar. Não, Deus nos ama, como um pai nos ama, e Deus é imutável. Verdades de Deus do Velho Testamento permanecem em pé até hoje. Quando Deus diz que é abominação para Ele que as pessoas consultem espíritos e espíritos de mortos, Ele está querendo dizer que isso é abominação e para sempre será. Logo, o espiritismo não é algo que agrade a Deus. Agrade ou que seja, no sentido de que seja conforme aquilo que Deus propõe para a humanidade. Deus não depende em nada das suas criaturas, e tudo que é bom em nós é porque nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Se nós sabemos amar é porque Deus é amor. Se nós sabemos ser justos é porque Deus é justo. Se nós sabemos fazer boas obras é porque Deus é bom. Nenhuma obra do ser humano pode surpreender Deus. Deus foi pego de surpresa, agora sim. Deus não esperava por essa. Ao invés de dar o troco certo para o cego, eu dei um troco a mais. Deus não esperava por essa. Não existe isso. Deus não pode ser pego de surpresa. Isso, de certa forma, vai limpando de nós vamos ver isso, toda e qualquer autossuficiência de Deus, toda a nossa vontade de viver, tudo aquilo que faz com que a gente pense em viver afastado de Deus, ou pelas nossas próprias regras, porque nós nunca vamos mudar a Deus, nós nunca vamos ser a alegria de Deus. Deus é alegre, Deus é bom. Ele é a única origem de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer para elas e sobre elas tudo que lhe apraz, tudo que é da sua vontade, isso significa prazer. Todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível, independente da criatura, assim como nada para ele é contingente, significa é pego de surpresa, ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus comandos. Deus não pode pecar, Deus não peca, porque Ele é santo. Deus, quando mata um ser humano, Ele não comete homicídio. Ele não é que ele não comete homicídio, mas ele não tem culpa naquilo que ele faz. Quando ele condena o pecador, por exemplo, quem encostou lá na Arca da Aliança, ou quem mentiu sobre o dízimo, a gente vai ver até esse texto, Ananias e Zafira, que mentiram lá sobre o dízimo, enfim, que Deus fez cair sobre eles a morte. Deus não faz isso em pecado. Deus é o santo juiz, nele não habita pecado. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus comandos. A Ele é devido da parte dos anjos e dos homens toda adoração, serviço, obediência, que como criaturas eles devem em relação ao seu Criador, e tudo quanto mais Ele se agrada e requer deles. Esse último trecho que está grifado é a resposta filosófica do para que nós vivemos? Para que Deus nos fez? Por que estamos aqui? 3 perguntas: da onde viemos, para que vivemos e para onde vamos? Da onde viemos? Está aqui na nossa confissão de fé.
nós vimos ou viemos de Deus. Para que vivemos? Para a honra e glória de Deus. Soli Deo Glória, o quinto sola da Reforma Protestante, viver para a glória de Deus. Qual é a única nossa forma de vida, qual a nossa alegria na vida e na morte? Viver para a glória de Deus. Confissão de Fé de Heidelberg, primeiro artigo. Qual é a nossa única alegria na vida e na morte? Viver para a glória de Deus. Podemos ver a base bíblica. Eu sei que são vários versículos, irmãos. Eu sei que está pequeno ali, mas nós vamos caprichar. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Esse texto de Jó é maravilhoso. Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não. O sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ok, óbvio que Deus quer que sejamos como Ele. Sejam santos, pois eu sou santo. É assim que o Senhor nos ensina. Contudo, isso não muda o caráter de Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Deus é Deus. Se eu obedecer ou não obedecer, Deus continua sendo Deus. Infelizmente, alguns líderes religiosos caem no pecado, mas Deus continua sendo Deus. Algumas igrejas no passado têm a vergonha, carregam até hoje a vergonha de apoiarem a escravidão. Até que, por sinal, um irmão nosso batista, o pastor Martin Luther King Jr., naquele famoso discurso, falando, I have a dream, eu tenho um sonho de ver brancos e negros diante do Senhor juntos. Bom, mas por mais que homens pecaram no passado, Deus não deixa de ser Deus. Por mais homens maravilhosos que tivemos, como Martin Lutero, John Knox, George Whitefield, John Wycliffe, Charles Haddon Spurgeon, Deus não é mais Deus porque eles existiram. Deus é e sempre será. Pois quem conhece a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele fique em dívida, como tem aquele, as pessoas falam, quem dá esmola empresta a Deus. Eu entendo que é uma bênção especial para quem faz o bem, mas não há nada que no sentido de que Deus vai, peraí, se você deu bem, eu fico devendo para você, eu sou obrigado não existe isso. Tem algumas igrejas com I minúsculo, que dizem que nós temos que pôr Deus na parede e exigir as coisas de Deus. Infelizmente não é assim. Felizmente isso não é assim. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Podemos passar? Então esse é nosso Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. E agora nós vamos falar sobre a Trindade. Eu vou falar de forma resumida sobre a Trindade, porque gostaria de um dia ter um tempo inteiro para contar todo o desenvolvimento da história da Trindade. Quem sabe numa reunião teológica a gente faça isso, tá? Mas eu gostei desse símbolo ali, porque vocês veem, a mão direita de Deus, entre aspas, porque Deus é Espírito, mas escrito em cima, Javé, Yod-Rei, Vod-Rei, Abba, que é o Pai, embaixo o Cordeiro, que é o Filho, escrito tem o IC, que é Jesus Cristo, e ao lado a pomba, que representa o Espírito Santo, com as línguas de fogo. As três
figuras interlaçadas, ora uma contendo a outra e horas não, e com o santo, 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 holy, 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 né? Então eu acho interessante essa figura, mas óbvio, né? Lembrando que nós não temos imagens de escultura, não no sentido de não as temos, mas nós não as adoramos, né? Vamos lá, e a Trindade é um conceito que a igreja, ela não criou, ela descobriu, porque o conceito de Trindade ele está contido nas Escrituras. A Bíblia nos diz que há um só Deus, e ao mesmo tempo ela diz que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que Deus Pai é Deus. E aí nós precisamos conjugar tudo isso. Como é que nós vamos conjugar todas essas frases? Como, pela lógica, nós colocamos isso de uma forma palatável? Logo, Tertuliano, um dos pais da igreja, cunhou esse termo. Até dá para lembrar, Tertuliano, Trindade, cunhou esse termo, que é a Trindade. Porém, isso vem desde a época das primeiras reuniões cristãs, né? Dos primeiros concílios, se trabalhou sobre esse conceito de Trindade. Inclusive, esse conceito foi quem dividiu irmãos ocidentais de irmãos romanos, lá naquela época de 480 e uns quebrados, em que se dividiu a igreja romana e a igreja grega. Foi a doutrina da Trindade. Em seu ser divino e infinito, há três subsistências: o Pai, a Palavra ou o Filho e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina. E ainda assim, a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. E do Filho que dividiu aí a igreja. Todos infinitos, sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não pode ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e a confortável dependência dele. Difícil, né? Mas, resumindo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm a mesma essência, são produzidos, se é que pode-se dizer assim, da mesma substância. Então, eles são da mesma substância. E, ao mesmo tempo, os três são Deus, um só Deus, mas são três pessoas distintas. Há algo que distingue os três, porém, essa distinção, ela não é uma distinção completa, porque a essência é a mesma. E nós vemos que há uma inter-relação entre as pessoas da Trindade. Jesus, que é o Filho, ele é procedente do Pai. Aliás, é gerado do Pai. E o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Veja, gerado não significa que ele é criado por Deus. Jesus não foi criado. Porém, ele é gerado. Ele tem essa... Deus e Jesus têm essa relação em que Jesus, ele tem a mesma essência de Deus, no sentido que dele emana Jesus. Como se pode se dizer isso? Mas isso sempre existiu. Deus não existiu um tempo em que existia somente Deus. Sempre existiu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Nós vamos para a base bíblica. Eu sei que é um tema bem duro, eu concordo, e concordo que teremos que ter uma outra situação para que possamos aprofundar mais isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal, ela nos coloca em pé de igualdade. E para um hebreu fazer isso só porque essas três figuras, elas são, em tese, da mesma importância, da mesma essência, da mesma condição. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A graça no Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A bênção sacerdotal, a mesma questão. Creiam que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras, mostrando que a essência de Jesus é a mesma do Pai.
Lembrando que Jesus era 100% Deus, mas 100% homem, né? Também, né? Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Você pode ver que há um paralelismo entre Deus e Jesus, em que tudo existe por conta de Deus e por conta de Jesus. Se vocês forem em Gênesis, lá Deus fala que tudo que ele fez é bom, e ele vai falando, e assim vai criando, vai tendo a criação. E quando a palavra que Deus usa para dizer, ele não fala faça o homem, ou seja feito o homem, ele fala façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele está dizendo no plural por quê? Porque lá, desde o início da história, há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem, porém, ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. O Deus unigênito, falando de Jesus de forma clara, como Deus unigênito. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Que o Espírito da parte do Pai procede, então a procedência do Espírito Santo, e em que vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Está falando aqui a relação direta entre o Espírito e o Filho. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da venda do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido, o dinheiro não estaria no seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Mentiu para o Espírito, mentiu para Deus, mostrando de novo um paralelismo entre o Espírito Santo e Deus. A Bíblia é bem clara, Jesus é Deus, Deus Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eu quero terminar essa parte, antes de passar para a aplicação, com esse tema. Eu prometi que ia explicar o que era pericoreses, está ali escrito em grego, pericoreses, em que é a relação entre a Trindade. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, ao mesmo tempo que o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, e a relação entre procedência e geração, entre Pai gerando o Filho e o Espírito Santo procedente do Pai e do Filho, que é a relação de amor, a dança de amor entre os entes da Trindade. E essa dança de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo se levou o nome de pericoreses. Peri é de rodar, né? Uma dança, então a pericoreses. E aí o símbolo da Trindade no cristianismo, na maior parte do cristianismo mundial. Só um detalhe, que para os gregos o Espírito Santo não procede do Filho, procede somente do Pai. Mas o texto bíblico nos diz que ele procede do Pai e do Filho. Porém, por uma questão de rixa anterior, Efiloque, né, e do Filho, esse foi colocada quando os bispos estavam voltando lá do Oriente, na cidade de Toledo, na Espanha, foi colocado, né, que o Espírito Santo ele procede de Deus e do Filho. Como os gregos não estavam juntos, quando foi adicionado isso na nossa confissão de fé, da igreja cristã, eles se separaram. Então, eles não têm isso. Na igreja grega, esse efiloque, né, e do Filho, ele não existe. Então, esse foi o motivo pelo que dividiu a igreja, só uma curiosidade para vocês. Mas vocês conseguiram? Estão comigo até aqui? E nós vamos à aplicação desse texto. A Bíblia, como revelação de Deus, nós vimos na última vez, eu peguei aqui a aplicação errada, a aplicação da última aula, sobre Deus e a Santíssima Trindade. Qual é a primeira verdade? Apenas Deus sabe tudo de si. Logo, o que sabemos advém daquilo que Ele
revelou. Não caia em informações erradas. Não caia no conto de nenhum líder religioso ou de nenhuma pessoa, filósofo. Ninguém conhece a Deus a não ser o próprio Deus. E hoje nós vemos igrejas fracas que querem conhecer Deus através da psicologia, ou que querem conhecer Deus através da filosofia, ou que querem conhecer Deus através de uma meditação. Não, nós só conhecemos a Deus por aquilo que Ele nos revelou. Por isso há tantas igrejas fracas, cristãos fracos, porque creem em muitas coisas que não são aquilo que não são aquelas coisas que Deus fala de si mesmo. Nenhum líder religioso é maior que as Escrituras, a gente viu na semana retrasada. Devemos ser humildes diante daquilo que Deus revela sobre si. Ou seja, nós só podemos dizer de Deus aquilo que Ele diz. Nós não podemos dizer de Deus aquilo que Ele não diz. Nós não estamos autorizados a fazermos especulações filosóficas, teológicas, sobre aquilo que Deus não diz, sobre sua essência. Deus é Deus, e a gente só pode saber aquilo que Ele nos revelou. E isso é muito relevante para os dias atuais, em que a igreja tem se afundado em várias reflexões, principalmente humanistas, psicológicas ou até mesmo marxistas, sobre quem Deus é. Mas nós não seguimos a nenhum desses, nós seguimos o que a Escritura nos diz. E a Escritura nos diz que Deus se revela com vários atributos, tanto atributos que são comunicáveis como incomunicáveis. Exemplo, amor. Deus é amor, mas Deus nos ensina a amar. Deus é justo e Deus ensina-nos a ser justo. Deus é bom e Deus nos ensina a ser bom. Esses são atributos comunicáveis, mas existem atributos que são incomunicáveis. Por exemplo, Deus é onipotente. Só Deus tem todo o poder. Só Deus tem todo o saber, é onisciente. Só Deus pode estar em todo lugar da sua criação. Só Deus é onipresente. Ao mesmo tempo que Ele está em todo lugar, Ele está também fora da criação. E o segredo para uma sã doutrina cristã é o equilíbrio de todas essas características de Deus. Deus não pode ser encarado apenas com um princípio, com uma propriedade. Exemplo, igrejas se perdem quando alegam que Deus é somente amor. Por causa desse nome desse amor, nós temos que aceitar a agenda LGBTQIA+, a NXYZ, RSTU, VXZ, sei lá. Eu não estou dizendo que nós não temos que amá-los, longe disso, nós temos que amá-los, nós temos que respeitá-los, mas nós não podemos concordar com a prática. Eu sei que eu corro risco falando isso e essas coisas indo para a internet, porém é real, nós temos que amá-lo. Deus odeia a violência, Deus odeia o pecado, então nós não podemos fazer nada contra essas pessoas. Porém, nós não podemos concordar com a prática. Em um Deus que só é amor, é justificado para que as pessoas possam viver em poligamia, para que as pessoas possam ter mais de uma esposa, ou ter relações que são ilícitas diante de Deus. Deus usar apenas o amor de Deus. Algumas instituições falam isso para desculpar, assim no sentido de dizer que é legal o uso de drogas e entorpecentes. Não, Deus não é um Deus amor ursinhos carinhosos, em que se precisar é só chamar. Deus não é um ursinho de dormir, em que a gente ele só é amor. Isso, considerar tão somente o amor de Deus, nos resulta em um Deus que não é santo, num homem que nunca pecou, num evangelho sem cruz, num homem sem pecado, num homem que não precisa se arrepender. Resulta em um Deus, ursinhos carinhosos, que Deus é amor, Deus é amor. Ok, Deus é amor, mas Deus abomina o pecado, Deus é justo, Deus é santo, santo,
santo. E o equilíbrio dessas propriedades também é deslocada para outro lado, em igrejas que somente enfatizam a santidade de Deus, como se Deus fosse a figura de Zeus, que a qualquer momento vai jogar um raio e destruir a humanidade. Tornam crentes medrosos, aterrorizados com essa verdade. É verdade, Deus é santo, 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 mas Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E se nós tão somente virmos Deus como Deus santo e justo, somente santo, justo, nós criamos crentes que morrem de medo, que são legalistas e que vivem a fé, uma fé fria, de sim e não. Eu devo usar isso, não devo usar aquilo, devo beber isso, não devo beber aquilo, devo falar isso, não devo falar isso. Vive uma fé baseada naquilo que no comportamento. Mas lembrem que o que contamina o homem não é aquilo que entra na sua boca, não é o comprometimento externo, e sim é o interno. E você viver simplesmente legalista te dá uma falsa segurança de salvação. Porque Deus não quer meros robôs, não quer pessoas que façam certo ou errado. Não é esse tipo de coisa. Deus quer verdadeiros adoradores, adoradores que adorem em espírito e em verdade, ou seja, com todo o seu ser, e não somente meros comportamentais, pessoas legalistas que dizem, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Deus quer ter um relacionamento conosco, e não uma mera certo e errado. Deus abomina o pecado, punirá os pecadores, contudo Ele é amoroso. O fato de não considerarmos as outras propriedades de Deus tornam crentes arrogantes e frios na fé. Quando só falamos sobre Deus sendo um punidor, Deus apenas o justo punidor, o juiz, isso faz com que pessoas comecem a querer viver sentir mérito por viver, conseguir cumprir regras. E não, Deus não é um Deus que quer que apenas a gente cumpra regras. Deus quer o nosso ser por completo. Deus abomina o pecado, punirá os pecadores, contudo é amoroso, misericordioso. Mandou, por amor, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não mais receba a justa paga pelos seus próprios pecados, pois essa paga foi lançada sobre o Filho de Deus, lá na cruz. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus. Um amor, justiça, graça, bondade. Nós não podemos olhar apenas uma face do dado, nós temos que olhar tudo. Deus não é somente amor, Deus não é somente justiça, Deus não é somente perdão, Deus é o quê? Deus é tudo isso. Considere a santidade de Deus, mas também a justiça, o amor, a misericórdia, a bondade e tudo mais que as Escrituras revelam. Igrejas cristãs se perdem quando pensam que Deus depende deles. Deus não tem necessidade em nada, em ninguém. Por misericórdia, eles nos deixam participar na santa comissão de levar o Evangelho a todas as pessoas. Mas ninguém é melhor porque faz ou obedece à obra do Senhor. Somos todos iguais diante de Deus. Como assim? Deus é santo, santo, santo. Nós somos pecadores. Não há ninguém menos pecador ou mais santo quando se comparado com Deus. Nós todos somos iguais. A nossa diferença, qual é a nossa diferença quando falamos eclésia, igreja, chamados para fora, separados, santificados? Por que nós somos diferentes? É porque Cristo habita em nós e não porque em nós há algo diferente. Nós somos iguais àquele pecador que está lá fora. E nós não podemos nos achar melhores. Nós somos pecadores e nós precisamos cair de joelhos diante desse Deus. Deus é Deus. Nós não temos nenhum mérito diante dele.
ao mesmo tempo que nós também não temos nenhum demérito. É muito comum Satanás ficar soprando no nosso ouvido quando nós erramos e pecamos. Não ore mais. Não pegue a Bíblia, porque você é um pecador, porque você é um mentiroso, ou você é um ladrão, você sei lá o quê. Não, isso é Satanás. Porque quando é o Espírito Santo agindo no nosso coração, ele nos leva para Deus. Vá no sumo sacerdote, aquele que consegue consertar isso. Vá diante de Deus. Sim, caia de joelhos, se arrependa. Vá, se transforme. Vá e não peques mais. A Deus é devida toda honra, glória, louvor e adoração. Não devemos possuir outros deuses, outras esperanças, a não ser a esperança no Senhor. Não somos mais nossos, nós somos do nosso Senhor. Muitos se perdem por não compreender que não somos mais cidadãos da terra, mas sim dos céus. Vivemos para a glória de Deus. Nossos planos e anseios devem ser de acordo com a palavra de Deus. Qual é o nosso único consolo na vida e na morte? A salvação nos dada em Jesus Cristo. E para que vivemos? Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E esse Deus completo, sem nenhuma parte faltante, não é só o Deus da justiça, não é só o Deus da bondade, ou o Deus da graça. Ele é o que é o nosso Deus. E, portanto, lembremos, nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Só lhe deu glória. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és santo, Tu és justo, Tu és bom. E o Senhor Deus nos conduz, Deus, segundo todas essas perspectivas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Perdoa-nos, Deus, quando nós queremos achar que em nós há algum mérito, ou que nós possamos, Deus, ter algo que possa fazer com que o Senhor deva a nós. Mas, Senhor, que nós possamos cair de joelhos diante desse Deus maravilhoso, desse Deus de amor e bondade, justo, santo e bom. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és quem Tu és. E obrigado que o Senhor aprove ao Senhor se revelar a nós, nos chamar, nos justificar e nos glorificar. Contigo estaremos, Pai, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.